Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de explanação de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa noite de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8. Em especial nós vamos falar sobre os bem-aventurados, os que têm puro coração, em especial os itens pecado por pensamento e adultério. A explanação da noite fica a cargo do nosso irmão Giovanni Kobinski, e para que nós possamos iniciar a nossa explanação, ele nos trouxe um texto para que juntos possamos fazer a leitura. O texto foi retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o item especial é o 121, intitulado Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, isso está em Lucas capítulo 6, versículos 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou, face a face, o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, conheceremos o fruto suave e doce da videira. Então é neste clima de paz, de harmonia, que eu convido a todos para fecharem os olhos para que juntos nós possamos realizar a prece inicial. Então, neste momento, nós rogamos aos amigos espirituais que se encontram nessa casa, nesse ambiente de oração, de paz, que nos inspire, que nos auxilie na boa compreensão das atividades da noite, para que consigamos aprender cada dia mais sobre esses ensinamentos trazidos para nós, deixados pelo nosso Mestre Jesus, que tanto nos auxilia, que tanto nos inspira e que busca iluminar o nosso caminho a cada dia mais. Que assim seja. Então eu chamo ao púlpito Giovanni Kobinski. Boa noite a todos. Hoje estaremos ainda conversando acerca do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, especificamente nos itens 5, 6 e 7, que foram intitulados por Allan Kardec como pecado por pensamento e adultério. Para que nós possamos adentrar mais acerca do assunto, eu vou estar lendo o item 5, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, que nos diz o seguinte: Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Palavras essas ditas por Jesus, que nos convidam primeiramente a refletir acerca do adultério. Quando Jesus nos diz, aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ele faz com que nós reflitamos acerca do adultério que já foi abordado por Moisés no Decálogo da Montanha, os 10 Mandamentos, onde já lá, há milênios atrás, Moisés abordava a questão do adultério. Nos 10 Mandamentos, não adulterarás, não cometerás adultério. Então Jesus, ele
afirma: aprendestes o que foi dito por Moisés no passado? Então, ele nos convida a refletirmos acerca do adultério. Será que hoje, nós que estamos aqui jornadeando na terra, já aprendemos o que nos foi dito há milênios atrás pelos trabalhadores do Cristo aqui na terra? Não cometerás adultério, não adulterarás. E então essa questão trazida por Jesus nunca foi tão abordada como está sendo hoje, uma vez que temos muito mais contatos através das mídias, temos muito mais acesso às informações e talvez mais que nunca esse assunto esteja tão atual. Apesar desse conhecimento ter sido trazido de séculos atrás, ainda hoje continuamos vivendo, estagiando aqui no planeta Terra, cometendo os mesmos erros que em outroras cometemos. O porquê que esse assunto é trazido desde a época de Moisés? Qual é a importância que o adultério traz? Quais são as consequências que ele traz para as nossas vidas? Então Jesus traz essa questão e aborda novamente essa questão que aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Até porque o adultério nada mais é do que uma falha muito grave do nosso caráter, da nossa consciência. Porque aqui na terra, quando nos encontramos em uma união conjugal, em um compromisso com um outro ser, o que é esse compromisso se não trazido para nós através da doutrina espírita e explicado, se não um compromisso adquirido em outras encarnações anteriores? A união conjugal, ela nada mais é do que uma união proposta, se não programada pelos próprios participantes, pelas leis divinas, para que nós possamos juntos corrigir os nossos erros e trilhar novamente o nosso caminho aqui na Terra. A doutrina espírita nos convida mais uma vez a refletirmos, porque durante milênios, durante muitos anos de séculos de religiões, nós acreditamos aqui na Terra muitas vezes que o nosso corpo possui um espírito, que dentro do nosso corpo tem algo a mais. E muitas religiões já vêm incutindo esse pensamento em nós de que nós não somos apenas a carne, que o nosso corpo possui uma alma ou que ele possui algo a mais. E a doutrina espírita ela vem nos esclarecer que estávamos errados, que o nosso corpo não possui um espírito e que sim, o nosso espírito se encontra em um corpo, em um processo evolutivo, em uma jornada evolutiva do ser. E o que são então os compromissos assumidos com outros espíritos que se encontram na mesma condição que nós? A doutrina espírita também nos esclarece muitas vezes que lá, quando estamos no plano espiritual, muitas vezes programamos a nossa jornada aqui na Terra antes mesmo de encarnar. E então, junto com aqueles espíritos afins ou aqueles aos quais nós temos compromissos, nós traçamos o propósito de uma união conjugal aqui na Terra. União essa que também, na maioria das vezes, acaba abrangindo outros seres, outros espíritos. E também fazemos propósitos, também assumimos compromissos com aqueles que aqui serão os nossos filhos. Mas, como aqui na Terra estamos em um processo de prova, estamos lá no plano espiritual, estudando, aprendendo, projetando a nossa vida aqui, mas quando chegamos aqui, nos esquecemos de todo o propósito. Porque estamos aqui para pôr em prova aquilo que aprendemos. E na maioria das vezes acabamos nos desviando dos caminhos propostos antes mesmo da encarnação. Por um impulso do nosso corpo físico, por um desejo, acabamos desonrando aquele compromisso que temos com os seres próximos, com o nosso esposo, com a nossa esposa e na maioria das vezes também com os nossos filhos. Então que nós possamos refletir acerca do que é o relacionamento entre duas pessoas. Qual é a proposta que a família vem trazer para nós aqui na Terra? Qual que é o propósito da família? Família esta que faz parte desde a constituição da época em que começamos a habitar cavernas, em que começamos a viver em grupo, desenvolvemos esse modelo de família, que nada mais é um modelo de reparação das nossas faltas anteriores. E a nossa vida hoje
aqui na terra onde nós nos encontramos, com os nossos entes queridos, o que é ela senão uma oportunidade única de resolver as nossas pendências, de lapidar os nossos defeitos, as nossas mazelas, e um e o outro vão aos poucos se lapidando e se auxiliando nesse processo de elevação do espírito. Então, Jesus ele nos convida para que mais uma vez a gente reflita acerca do que é o compromisso conjugal. Qual é o compromisso que nós temos com o outro? Não adulterarás é o convite para que a gente assuma o nosso compromisso aqui na terra, que já foi assumido no plano espiritual. Se hoje nós nos encontramos em uma união conjugal, se nos encontramos em um lar com a nossa família, com os nossos filhos, que nós paremos para refletir quais foram os compromissos que eu assumi perante esses espíritos que estão ao meu lado, compondo a minha família. E também Jesus ele vem abordar uma outra questão, que o pecado ele não está apenas no ato. O pecado ele precede o ato, ele começa no pensamento. Então Jesus vem trazer um novo conceito do que é o certo e o errado. Até então, na época de Moisés, nós tínhamos a lei do não adulterarás. Mas Jesus ele vem trazer um novo conceito do que é o errado e do que é o certo, nos dizendo que o erro precede ao ato. O erro ele começa aqui, no pensamento. Então ele nos diz que aquele que olha um outro ser e que deseja com ele cometer o ato, que constrói em seu pensamento a situação, aquele já errou, porque aquele já adulterou o sentimento que está em seu coração com o outro ser, com o outro ser com o qual assumiu um compromisso. Então é esta questão que Jesus traz muito elucidamente, muito clara, que o pecado ele precede, o pecado ele não está só no ato consumado, mas ele está também aqui dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração. E Allan Kardec também nos convida a refletir acerca da palavra adultério, porque ela também foi abordada por Jesus por muitas outras ocasiões, onde Jesus abordou outras questões como adultério, não apenas o adultério conjugal, o adultério entre um casal. Então, Allan Kardec nos coloca a questão que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 38, que diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: porque se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então, o que Jesus quis dizer quando ele usou a palavra essa raça adúltera e pecadora? Aqui ele usa a palavra adultério, adúltera, na concepção em que hoje nós também trazemos de muitas outras coisas. Hoje a palavra adulterar, ela significa muitas outras coisas além do adultério conjugal. Ela significa, quando nós ouvimos assim, a gasolina foi adulterada, ou aquela assinatura estava adulterada, tal produto foi adulterado, o que quer dizer? Quer dizer que aquilo que era para ser puro não está mais. Ele foi modificado, ele foi alterado, alguma coisa foi acrescentada que tirou a pureza, ou foi removida daquilo que era para ser. Então Jesus ele usa a palavra adultério numa concepção mais ampla, não somente no adultério conjugal, mas também dessa raça que ainda tem o hábito de transformar aquilo que era para ser puro em algo que não é. Então esse é o convite trazido por Allan Kardec para que nós possamos refletir também acerca do que é o adultério. O adultério ele não se resume apenas à traição, mas também a muitas outras situações da nossa vida, do nosso cotidiano, aonde muitas vezes, através de palavras, de pensamentos, nós adulteramos o sentimento, nós mudamos aquilo que era para ser, de tal forma, e transformamos em outra que não deve ser. Allan Kardec também aborda uma questão muito interessante, aqui nesse capítulo, onde ele faz algumas comparações para que nós possamos nos situar aonde nós estamos com relação ao nosso pensamento. Porque a doutrina espírita ela nos leva também a refletir acerca do nosso pensamento. O que é o nosso pensamento, se não uma fonte criadora de todas as coisas? Isso mesmo, a doutrina espírita ela vem nos elucidar que antes de tudo que existe aqui na matéria, ele existiu primeiro no pensamento.
Então tomamos, por exemplo, esse lápis. Antes de que ele existisse, alguém pensou na necessidade de aprimorar a escrita. Então foi lá, uniu o carvão à madeira e assim constituiu um lápis. Então tudo o que existe aqui na matéria, primeiramente ele existiu no pensamento. Assim também faz com que nós reflitamos acerca do que Jesus nos disse nesse texto, porque todo o ato consumado aqui, primeiro ele passou a existir no nosso pensamento. Antes de que nós tenhamos uma ação aqui na terra, primeiro nós a construímos na nossa cabeça, na nossa mente. E assim, muitas vezes, acabamos sofrendo por faltas cometidas apenas por pensamento. Porque uma vez que construímos um mau pensamento, que alimentamos uma ideia ruim, nós acabamos projetando futuramente ela aqui no plano físico. Esse assunto foi muito bem abordado por André Luiz na série Vida no Mundo Espiritual. Para quem não conhece, André Luiz ele foi o grande repórter do mundo espiritual que escreveu, através das mãos de Chico Xavier, 14 livros. Livros esse que ele começa relatando desde o momento do seu desencarne aqui na Terra, quando viveu como um médico sanitarista, e durante todo o processo vivido por ele no plano espiritual, todos os lugares que ele frequentou, ele foi relatando, escrevendo, e através de Chico Xavier ele nos traz todo esse apanhado de informações colhidas por ele no plano espiritual, na qual uma delas ele aborda a questão do pensamento, que André Luiz ele nos diz que quando encarnados, quando nós pensamos, nós projetamos ao entorno de nós como uma projeção holográfica, nós criamos a cena no nosso pensamento. Então, quando nós pensamos em agredir alguém, nós criamos a cena, nós criamos o ato, vemos a agressão acontecendo e então, ao entorno de nós, nós criamos aquela tela. E dessa forma, os espíritos nos reconhecem do plano espiritual. E muitas vezes acabamos, através dessas projeções que criamos ao entorno de nós, atraindo espíritos afins com aqueles sentimentos. Espíritos esses que potencializam a nossa ação. É muito comum nós ouvirmos uma pessoa falar que na hora de uma briga, de uma discussão, ela cometeu um ato e depois ela se volta e diz, mas não era eu. Não era eu que cometi, eu saí de si, como se colocasse a culpa em outra pessoa. E então eu trouxe para que nós refletíssemos a questão 459, que está no Livro dos Espíritos. Questão essa onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, influem os espíritos em nossos pensamentos? E vejamos o que os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quando nós falamos não era eu, nós nos equivocamos, porque um espírito que está na condição de desencarnado, ele não tem a capacidade de colocar em nós algo que não existe. Ele tem a capacidade de alimentar aquilo que a nossa mente cria, mas colocar algo que nós não temos, ele não tem. Então, dessa forma, nós passamos a compreender que durante muitos séculos de encarnações, nós venhamos cometendo erros, fazendo propósitos, não cumprindo com os propósitos, e dessa forma, nós arquivamos no nosso inconsciente, lá na nossa sombra, muitas questões as quais nós trazemos a proposta nessa encarnação de consertar, de resolver. E em algumas determinadas situações da nossa vida, nós acabamos acionando essa memória, esse sentimento que pré-existe dentro do nosso ser. E então, muitas vezes nós fomentamos, permitimos que esse pensamento cresça, se desenvolva, e então criamos essas telas mentais ao entorno de nós e acabamos atraindo aqueles espíritos que ainda não são esclarecidos, que têm os mesmos sentimentos e eles acabam nos impulsionando. E dessa forma nós acabamos impregnando todo o nosso ambiente que está em torno de nós. Cuidemos dos pensamentos que nós temos dentro de nossa casa, no nosso lar. Olhemos com mais atenção o que se passa na nossa mente. Qual é o tipo de pensamento que eu estou alimentando através das mídias, através do meu celular?
Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade onde nós temos muito acesso à pornografia, muito acesso a informações, a textos lúdicos que acabam colocando e alimentando dentro de nós uma ideia, mas que ela já existe, já é uma chaga que existe em nosso espírito. E em vez de nós combatermos essas chagas, em vez de nós lutarmos contra essas más inclinações que nós trazemos, nós acabamos alimentando, permitindo que esses pensamentos cresçam. E então, dessa forma, acabamos cometendo o ato do adultério, acabamos adulterando o nosso sentimento com o ser que está ao nosso lado e que, na maioria das vezes, escolhemos para jornadear juntos. E então, Allan Kardec nos convida a refletir no texto aonde nós nos encontramos. E ele nos diz o seguinte: em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento mau, o processo está realizado. Então, o que Allan Kardec quer dizer? Se nós não possuímos nenhum pensamento ruim, se na nossa cabeça durante o dia todo, durante as 24 horas do dia, nós não concebemos um pensamento ruim. O que é um pensamento ruim? Se não é um pensamento de julgamento ao nosso próximo, se não é uma ideia de agressão, de responder a um revide. Então, numa pessoa em que o pensamento ruim ele não existe mais, nessa pessoa o progresso evolutivo do espírito já está realizado. Até porque, se nós lembrarmos das questões trazidas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, ele vai nos falar acerca do carvalho, da bolota de carvalho. Porque na bolota de carvalho, naquela semente, existem todos os princípios, todo o germe, toda a informação que mais tarde irá construir uma árvore gigantesca. E Allan Kardec ele compara esse ser a nós. Dentro de nós, nós temos todas as informações, temos todos os princípios e a capacidade de nos tornarmos seres puros, espíritos puros evoluídos. Só que assim como na natureza não existe sobressalto, na nossa evolução também não. Não é porque hoje eu decido eliminar os pensamentos negativos que eu darei um salto e me tornarei um espírito puro. Não. Tudo está em um processo graduativo e lento de transformação. Nós estamos aqui hoje na condição de encarnados, mas estamos passando por um processo. Então, quando Allan Kardec diz que naquele que não concebe mais um pensamento ruim, nesse o progresso já está realizado. Então, esse espírito já passou pela sua construção, já trilhou o caminho necessário, já lapidou as suas más inclinações e o espírito que está hoje encarnado e que não tem pensamentos ruins, ele já é um ser que está em um processo, que já alcançou o processo evolutivo. Allan Kardec continua nos dizendo o seguinte: naquele a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. O que ele quer nos dizer? Aquele que tem pensamentos ruins, acredito eu que seja a condição da maioria que está na Terra hoje. Eu, em si, ainda sou assediado por muitos pensamentos ruins. Mas o que eu faço com esses pensamentos? Então, essa é a questão que ele convida a que nós reflitamos. Se eu estou tendo um pensamento ruim, o que eu estou fazendo? Eu permito que esse pensamento se desenvolva? Eu alimento esse pensamento? Se hoje eu guardo a mágoa de uma pessoa, se eu estou em um processo de encantamento por uma outra pessoa fora do meu relacionamento, o que eu estou fazendo? Eu estou podando esse pensamento ou eu estou permitindo que ele cresça gradativamente dentro de mim? Então, a pessoa que está nesse processo, que concebe pensamentos ruins ainda, mas que ela se esforça para eliminá-los, para podá-los, ela está a caminho da evolução, da plenitude. Então, para que nós possamos refletir, olhemos com mais carinho para os nossos pensamentos, com mais atenção, como nós estamos nos comportando dentro de nós. Como nós estamos trabalhando esses nossos pensamentos. Allan Kardec ainda continua nos dizendo que naquele, enfim, em que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a força. Numa o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo,
considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos dos pensamentos dos homens. Então, voltando lá ao texto onde Jesus nos diz que aquele que pensa em praticar o mal, ele já o cometeu. Então, Deus considera todas essas questões. O que existe dentro de nós, quem somos no nosso interior, diz exatamente na escala evolutiva onde nós nos encontramos. Allan Kardec também vai abordar no texto acima a seguinte questão, onde ele vem nos elucidar. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, se nós alimentamos aquele pensamento de destruição, aquele pensamento de raiva, de revolta, aquele pensamento de traição, o desejo por um outro ser que não é aquele que está ao nosso lado, então Jesus ele condena esse tipo de pensamento porque ele sabe que aquela chaga ainda existe, aquele mal ainda está incutido dentro de nós. Então ele condena e nos traz a receita para que nós possamos nos melhorar. Se nós voltarmos lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, nós podemos nos recordar da passagem da mulher adúltera, quando ela foi trazida até Jesus pelos religiosos daquela época, pelos doutores da lei. Eles trouxeram até Jesus a mulher adúltera e Jesus se encontrava agachado, desenhando com o dedo no chão. Então, quando eles trazem a mulher adulta a Jesus, eles dizem a ele, essa mulher foi pega em adultério. E o que Jesus faz? Ele volta aos olhos daquela mulher, aquela multidão que estava com as pedras na mão, novamente se abaixa e continua a desenhar com o dedo no chão. Olha o ensinamento proposto por Jesus no simples ato de calar. Quando eles trouxeram aquela mulher a ele e disseram, essa mulher foi pega em adultério, qual foi o ato que Jesus cometeu? Ele simplesmente calou, para nos mostrar o que temos nós a ver com a vida do nosso irmão. O que temos nós a ver com os erros, com as quedas, com a dificuldade do outro? Temos que cuidar de nós mesmos, sem nos importar em julgar aquele que cometeu ou não o erro. Não contentes, porque aquelas pessoas elas queriam julgar Jesus, elas queriam encontrar nele uma falha, porque já tinham conhecido toda a sua afabilidade e doçura. Então, eles se voltam novamente para Jesus e dizem a ele, Moisés, em suas leis, nos disse para apedrejar quem fosse pego em adultério. E você, o que pensa? Aí, então, a questão deixou de ser pessoal daquela mulher e passou a ser uma questão de Jesus. Então, novamente, ele volta os olhos para aquela multidão e diz a eles, quem de vós não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Porque Jesus também compreendia todas as leis. E uma dessas leis é não matarás. Então, como eu posso me colocar na condição de juiz de tirar a vida de uma pessoa se naquele próprio ato eu estou ferindo uma outra lei? E com toda essa grandeza da compreensão de Jesus, ele abaixa-se novamente e continua com o dedo a desenhar no chão. Aos poucos, relata-nos João Evangelista, que um por um daqueles homens foram largando as pedras até que ninguém mais sobrasse a não ser aquela mulher, que estava ali perante aquela situação onde seria apedrejada, onde teria a sua vida arrancada brutalmente do corpo porque cometera um erro. E então, quando todos se foram, o grande mestre se volta para aquela mulher e coloca para toda a sua existência um grande ensinamento em seu coração. Ele se volta a ela e pergunta a ela, mulher, aonde estão os que te condenaram? Propondo a ela que refletisse que aquela situação a qual ela se encontrava
era uma situação criada por ela. Através do descumprimento com os seus compromissos, ela projetou toda aquela situação a qual ela vivia. Então Jesus profundamente alcança o seu coração, mostrando para ela: mulher, aonde está quem te condenou? Tinha sobrado apenas ela. Ela tinha se colocado naquela situação pelos seus atos cometidos. Ela era a única culpada daquilo em que ela viveu. E então, se nós refletirmos mais acerca do que Jesus disse, ele diz novamente a ela: vai e não torne mais a pecar. Por quê? Se Jesus mostrou para ela que ela tinha cometido, que toda aquela situação que se desenrolava, o risco que ela correu de ser apedrejada, é uma situação que ela criou porque cometeu faltas. Então ele fala: não cometeis mais o mesmo erro, senão você corre o risco de outro dia passar pela mesma situação. E é isso que o Evangelho, é isso que os ensinamentos vêm há tantos séculos tentando mostrar para nós, que o único culpado das situações em que nos encontramos hoje somos nós. Se hoje nós nos encontramos em uma família que está deturpada pela traição, nós somos os responsáveis pela situação a qual nos encontramos. Nós somos os responsáveis por destruir o sentimento ao qual nós estávamos trabalhando para construir. E se nós permanecermos no erro, nós iremos colher os frutos daquilo que nós plantamos. Se você hoje se encontra em uma situação parecida com esta, se hoje os desejos te assaltam os pensamentos, se hoje você tem um compromisso com um outro ser, e no mais, se você tem um compromisso com uma família, você assumiu o compromisso com esses filhos antes do berço. Você assumiu o compromisso da educação, de prover o sustento, de manter o seu lar unido. Então, se você está à beira de cometer o adultério, pare, meu irmão. Reflita novamente no que você está construindo para o seu futuro. Qual é a situação que você irá se encontrar no dia de amanhã? Situações estas que nada mais são o resultado das nossas ações. Se você se encontra na condição da pessoa traída, também lembremos da proposta trazida pelo Mestre, que nos orientou para que perdoássemos 70 vezes 7. Porque também compreende o Cristo que carregar a mágoa, carregar o ódio, carregar o rancor, é carregar o veneno pensando em destruir o outro, consumindo-o. Então, quando nós carregamos o ódio da pessoa, nós estamos tomando o veneno querendo que ela morra. Então, o Cristo também nos orientou que perdoemos. Se você hoje se encontra na condição da pessoa traída, perdoe sempre. Perdoe. Você não é obrigado a continuar convivendo com a pessoa que feriu os seus sentimentos. Mas também não carregue a mágoa, não carregue o ódio, não carregue o rancor por essa pessoa. Porque o mal é uma coisa que nos mata por dentro, ele nos fere por dentro. Ele é uma mancha do nosso espírito. Então, irmãos, que possamos refletir acerca dos ensinamentos trazidos por Jesus na passagem de hoje sobre o pecado pelo pensamento e pela traição. Qual a importância que tem a nossa família? Cumpramos com os compromissos assumidos, honremos os compromissos que assumimos nessa encarnação, porque é muito mais fácil trabalharmos a nossa imperfeição, honrarmos com os nossos compromissos, do que deixarmos que a nossa vida seja alimentada pelos pensamentos ruins, e assim vamos ter muito mais problemas, e às vezes por um minuto de irreflexão nós acabamos comprometendo décadas da nossa existência em reparo àquele ato mal pensado e mal cometido. Então esta é a proposta que o Evangelho nos traz hoje: pecado pelo pensamento e o adultério. Que Jesus abençoe a todos e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, neste momento, eu gostaria de agradecer ao explanador da noite, nosso irmão Giovanni Kubinski, que nos trouxe uma reflexão acerca dos ensinamentos do nosso Mestre, que nós consigamos compreendê-la e colocá-las em prática. Então, para a gente poder finalizar, eu gostaria de convidar a todos para que pudéssemos realizar a prece final, a prece de agradecimento. Então, nós gostaríamos de agradecer a espiritualidade que se fez presente nessa noite, iluminando, orientando o nosso irmão na condução das suas palavras confortadoras,
palavras que nos trouxeram uma reflexão a respeito das nossas atitudes, da forma como nós observamos o nosso mundo. Rogamos também a paz e o auxílio dos amigos espirituais que nos auxiliem, que continuem nos protegendo e nos amparando. Que assim seja.